Até hoje, nas muitas exposições de betas que participei, observei que em cada uma delas, os organizadores criavam conjuntos de critérios nos quais os juízes teriam que se orientar durante os julgamentos, e todos eles eram diferentes entre si. Muitos desses critérios misturam conceitos relativos às cores, aos arranjos de cores e aos formatos dos betas. Essa mistura de critérios em nada auxiliam os juízes na avaliação dos betas expostos, como também, e o mais importante, dificultam a interpretação e o entendimento dos resultados dessas avaliações por parte dos expositores sobre a qualidade de suas matrizes, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Com esse trabalho, mostro vários pontos que devem ser levados em consideração em quaisquer das duas situações, ou para criar as bases para se construir um conjunto consistente de regras claras e coerentes que facilite aos juízes uma melhor avaliação dos betas expostos, ou para orientar os criadores quando forem escolher uma matriz para seus trabalhos com os betas. Sou Vitor Calucha Vitarese, criador e estudioso sobre a genética do beta há muitos anos, e tenho a certeza que este vídeo lhe será bastante proveitoso. Temos três grandes conjuntos de características nos betas. Um ligado às distribuições das cores do fenótipo, outro ligado aos formatos do fenótipo e, por fim, outro ligado à estética do fenótipo. Ou seja, todo beta deve ser avaliado separadamente quanto ao quesito distribuições de cores, quanto ao formato que o fenótipo esteja exibindo e quanto à estética desse formato, que envolve não só o equilíbrio estético em si, como também o temperamento, a saúde e falhas estruturais do beta. Beta sem equilíbrio postural na beteira, beta com calombos e ou reentrâncias no corpo, beta com barriga estufada, até em fêmeas sem ovócitos, escamas eriçadas, desordem de bexiga natatória, os chamados jumping betas, aqueles betas que ficam próximos à superfície, meio que encurvados como se fossem dar um salto iminente, inchaços de olhos, caras, bocas, guelras, etc. Assimetria nas nadadeiras, peitorais e pélvicas. Assimetria nas guelras expandidas, seja de frente ou lateral. Pelo menos uma das nadadeiras apresentar-se retorcida, ausência de qualquer nadadeira, ou o beta apresentar um dorso deformado, ou muito convexo ou muito côncavo. Vamos inicialmente começar falando rapidamente sobre as distribuições das cores nos betas. Podemos ter betas com uma única cor, os chamados sólidos. Podemos ter betas com uma cor no corpo e outra diferente nas nadadeiras, os chamados bicolores. E os betas com uma distribuição de cores que não se encaixa em nenhuma das duas anteriores, os chamados multicoloridos. No entanto, observe esses betas. Eles possuem somente duas cores, porém, ou estão espalhadas por todo o beta, ou misturadas nas nadadeiras, ou possuem butterfly, e por isso, por não atenderem à definição de bicolor, deverão ser enquadrados como multicoloridos, ou seja, um beta com duas cores pode não ser bicolor. Agora vamos abordar outro grande conjunto de detalhes, o ligado às formas dos betas. São eles: o beta pode se apresentar com nadadeiras curtas, os chamados placat, ou com nadadeiras longas, os chamados long fin. O beta pode apresentar somente um lóbulo caudal, os chamados single tail, ou dois lóbulos caudais, os chamados double tail, ou caudais duplas. O beta pode apresentar a caudal ou em véu, ou arredondada, ou em delta. E nesse último formato em tesoura,
encontramos três tipos de aberturas caudais: os superdelta, com abertura menor que 180 graus, os Ralph Moon, com abertura igual a 180 graus, ou over Ralph Moon, com abertura maior que 180 graus. O beta pode apresentar os contornos das nadadeiras com espigões, os chamados crown tail, ou sem espigões. O beta pode apresentar reentrâncias acentuadas nas bordas das nadadeiras, em formato de penas de aves, os chamados feather tail. O beta pode apresentar muitas dobras nos panos das nadadeiras, os chamados rose tail, ou apresentá-las planas, sem qualquer dobra. O beta pode apresentar as peitorais superdesenvolvidas com relação ao conjunto restante de nadadeiras, os chamados dumbos e big ears. E, finalmente, o beta pode se apresentar gigante, com comprimentos bem maiores que os betas comuns e muito mais massa corporal. Quanto aos detalhes especificamente ligados ao equilíbrio estético, teremos que observar a relação entre os tamanhos do corpo e do conjunto de nadadeiras, a largura do pedúnculo caudal, a largura do pedúnculo dorsal, e no caso dos double tail, deve-se observar a simetria entre a dorsal e a anal. Uma deve parecer o espelhamento da outra. E a simetria entre os lóbulos caudais. Um deve parecer o espelhamento do outro. Então, podemos resumir o que até agora foi mostrado da seguinte forma. Temos os conjuntos de características. Dentro de cada retângulo, só poderemos ter uma única característica se manifestando de cada vez. Por exemplo, ou o beta é sólido, ou é bicolor, ou é multicolorido. O mesmo beta não poderá ser simultaneamente sólido e bicolor, por exemplo. Vamos agora nos aprofundar nos detalhes de cada ponto até agora apresentado. Vamos começar detalhando o conjunto relativo às distribuições das cores nos betas. Nos sólidos, o ideal é o beta apresentar a única cor do fenótipo em uma única tonalidade, porém, ele poderá se apresentar em tons diferentes. Nos sólidos e bicolores, as nadadeiras peitorais, preferencialmente, devem apresentar a mesma cor das demais nadadeiras. Não devem existir infiltrações de cores diferentes no corpo ou nas nadadeiras, seja na forma de brilhos iridescentes, riscos, pontos ou manchas, ou mesmo de uma rede escura sobre o corpo, ou falhas de coloração nas nadadeiras. Os betas que possuírem full mask, ou seja, cabeça totalmente coberta de cor, deverão exibi-las acompanhando a cor do restante do corpo. E por último, e principalmente, não devem possuir qualquer marmorização ou perda de vermelho, sob a ação dos genes mármore ou marble e red loss, respectivamente. Se possuírem máscaras, essas deverão ter a mesma cor do restante do corpo do beta. Tanto no critério de julgamento nas exposições especializadas, quanto na escolha de uma matriz pelos criadores, deve ser dada preferência aos betas full mask,
sobre aqueles com máscaras parciais e esses sobre os betas sem máscaras. Repare que falo em full mask, máscara parcial, half moon, over half moon, Veltail, etc. Todos eles são determinados por traços genéticos que podem ser manipulados, até certo ponto, para a melhoria de nossas linhagens. No meu curso sobre a genética do beta, eu explico de maneira detalhada e continuada como essas características se comportam geneticamente e de que modo você poderá manipulá-las de forma prática em seus trabalhos. Acesse o endereço para maiores informações, se desejar. Continuando. Falamos sobre os detalhes que devem ser observados nos sólidos e nos bicolores. Vamos falar agora sobre os multicoloridos. Dentro deste subgrupo, podemos considerar duas categorias de multicoloridos. Aqueles com qualquer disposição de cores no fenótipo, os chamados comuns, e aqueles com distribuições de cores bem definidas e conhecidas, os especiais, já que sempre surgem com uma boa frequência nos trabalhos de seleção e que se fixaram ao longo do tempo. Refiro-me a essas distribuições de cores como arranjos clássicos de cores. São eles os Pineapple, os Chocolates, os Dragon, os Salamander, os Mustard Gas, os Black Orchid, os Black Devil, os Black Copper e Red Gold. Assim sendo, do ponto de vista de arranjo de cores, teremos sólido, bicolor e multicolorido, e dentro deste as subdivisões, os multicoloridos comuns e os multicoloridos apresentando um dos arranjos clássicos de cores. Aqui cabe uma observação. Esta lista estará sempre em aberto, pois continuarão a surgir novos arranjos que, com o tempo, poderão se fixar e cair no agrado dos criadores, que o disseminarão e deverão ser incluídos nessa relação. Portanto, a classificação do que seja um multicolorido com um arranjo clássico de cores deverá ser revista de tempos em tempos. Uma outra observação. Reparou que não se comentou até o momento a questão de o beta ser escuro ou claro, ser brilhante ou fosco, ou ser pigmentado ou iridescente. Reparou? Isso porque, ao se trabalhar com betas pertencentes a quaisquer dos grupos apresentados, seja o sólido, bicolor ou multicolorido, a intensidade e o tipo de brilho das cores das matrizes deverão ser levados em consideração pelo criador somente em função do objetivo final que deseje alcançar no trabalho que esteja realizando. Do ponto de vista de exposição, esses detalhes não deverão ser levados em conta no julgamento de um beta, isto é indiferente se o beta é claro ou escuro, se é brilhante ou não. Assim, se o criador, por exemplo, está desenvolvendo um trabalho com betas de cores claras, ele preferencialmente deverá escolher betas sob a influência do fator genético chamado blonde, que acende a cor presente. A mesma orientação se aplica para os trabalhos com betas perolados, sob a influência do fator genético chamado opaco, através de um empoeiramento esbranquiçado que se mistura a uma cor iridescente brilhante, resultando numa aparência perolada ou mesmo completamente fosca. Ou com betas com cores escuras, os chamados melanísticos ou melânicos, que apresentam muita pigmentação preta misturada nas cores. Falamos nos nomes fantasias de alguns fenótipos especiais. Mas como seriam as descrições das principais características que melhor os definiriam? Comecemos pelo arranjo de cores intitulado Pineapple. Os Pineapple são betas não vermelhos, apresentando o corpo na cor esverdeada acinzentada, lembrando a cor da casca do abacaxi, daí a sua designação em inglês, e as nadadeiras amareladas ou verdes amareladas. Podem apresentar um debruado escuro em volta das escamas, parecendo ter uma rede preta sobre o corpo, bem como em todas as bordas das nadadeiras.
vamos falar sobre o arranjo de cores intitulado chocolate. Os chocolates são betas não vermelhos, apresentando o corpo na cor amarronzada ou na cor de café com leite, e as nadadeiras amareladas ou verdes amareladas. Podem apresentar também o mesmo tipo de debruado escuro dos pineapples. Repare que tanto os pineapple quanto os chocolates poderiam ser enquadrados, respectivamente, nas classes bicolor e sólido, desde que eles apresentassem as nadadeiras totalmente amareladas e não verdes amareladas. Como não se deve ter uma mesma linhagem podendo ser enquadrada ora na classe sólido, ora na classe bicolor ou ora na classe multicolorido, é mais prudente e sensato manter sempre tais linhagens enquadradas dentro da classe de multicoloridos com arranjos especiais. Vamos falar sobre o arranjo de cores intitulado Dragon. Os Dragon são betas constituídos de 3 fatores principais: uma base de cor pigmentada no corpo, seja ela vermelha, preta, amarela, camboja, rosada, alaranjada, pineapple ou chocolate. Sobre essa cor pigmentada do corpo, um manto com uma cor iridescente, fortemente opaca, ou branca, ou azul, ou esverdeada, ou copper. E, por último, preferencialmente devem apresentar uma sensação de convexidade da escama que se deve ao acúmulo gradativo de sedimento opaco sobre as mesmas. Quanto menos empoeiramento opaco houver nas nadadeiras, tanto melhor será a qualidade do Dragon. Quanto ao manto, poderá ser parcial, marcando somente parte do corpo que vai das peitorais até a base do pedúnculo caudal, ou total, incluindo a cabeça, com a presença de máscara total, os chamados full mask. Observe esses 2 Black Dragon. Compare esse beta com esse exemplar, no que diz respeito à qualidade do arranjo Dragon. Embora este exemplar seja um long fin e este exemplar seja um placar, essas características não influenciam na definição de qual dos 2 betas será o portador do melhor arranjo Dragon. No entanto, observamos que esse Black Dragon tem uma melhor definição no arranjo de cores, se mostra mais nítido, mais limpo, mais bem marcado. Há mais definição no desenho das cores nas nadadeiras e há uma melhor máscara do que este. Quanto à definição de marcação, esse Dragon tem um forte manto opaco, somente cobrindo o corpo, enquanto que neste Dragon essa opacidade escapa, se espalha, vaza e invade totalmente o restante do beta, de certo modo embaçando as cores. Sem contar com o arranjo Butterfly neste segundo Dragon, que não faz parte da definição nesse tipo clássico. Ou seja, por tudo que foi comentado, é notória a melhor qualidade do arranjo Dragon deste fenótipo sobre este. Mas qual seria o arranjo Dragon ideal? Como uma projeção tentando evoluir em direção a um modelo ideal, que é algo subjetivo e, portanto, discutível, podemos imaginar que um arranjo ideal de Black Dragon apresentaria as nadadeiras totalmente negras e encorpadas, ou seja, sem qualquer transparência, translucidez ou empoeiramento, e um forte manto iridescente cobrindo totalmente o corpo do beta, incluídas a cabeça, opérculos, cara e boca, dando a sensação de o mesmo ser bicolor. Mas atenção, é somente uma sensação, pois os Dragons possuem no corpo 2 cores, uma base pigmentada, no caso desse Dragon, a vermelha, e sobre ela um manto iridescente. E os bicolores, já sabemos, possuem somente uma cor resultante no corpo. Ou poderíamos pensar nos Black Dragon conforme descrito anteriormente, porém apresentando as infiltrações radiais bem limpas, bem desenhadas e definidas, sempre na mesma cor da iridescência do manto. O que foi dito aqui para o caso dos Black Dragon vale para qualquer outro arranjo de cor Dragon.
Observe outros arranjos Dragon. Como pode constatar, há uma infinidade deles. Para finalizar a discussão sobre os Dragons, vamos analisar as infiltrações estranhas nos Dragons. Repare que este Black Dragon possui infiltrações cobre avermelhadas nas nadadeiras, respectivamente na dorsal, na caudal e na anal, e, portanto, mesmo que tenha sido escolhido como padrão ideal de Dragon aqueles com infiltrações radiais nas nadadeiras, ele deverá ser evitado como matriz para se trabalhar na linhagem de Black Dragons, porque essas infiltrações avermelhadas ou cobre avermelhadas não devem ocorrer. E essa regra de infiltrações de cores estranhas vale para todos os tipos de Dragons. Vamos falar sobre o arranjo de cores intitulado Salamander. Os Salamander são betas multicoloridos que apresentam uma cor no corpo, pigmentada e ou iridescente, e todas as nadadeiras também coloridas com um butterfly, incluindo as peitorais, podendo ser essa cor igual ou diferente da do corpo. O tipo clássico apresenta a cabeça não acompanhando a iridescência e ou a opacidade do restante do corpo. Mas alguns mais recentes já começam a apresentar a mesma composição de cores do restante do corpo. Os Salamander apresentam obrigatoriamente um butterfly. E isso significa que todas as nadadeiras têm que apresentar essa marcação, incluindo as peitorais, senão o beta não pode ser considerado possuidor de butterfly, seja com faixas mais largas, geralmente branca ou branca azulada, ou na forma de um fino debruado. E os melhores exemplares exibem também um batom, acompanhando sempre a cor do butterfly. No caso da cor do corpo ser pigmentada, poderemos ter uma infiltração iridescente azul aço sobre ela. No caso da cor do corpo ser iridescente, ou pigmentada misturada homogeneamente com uma cor iridescente, por exemplo, a cor vermelha misturada com azul, originando a cor lavanda ou lavender, só poderemos ter no corpo, sobre essa cor resultante, um pó esbranquiçado espalhado. Vamos falar agora sobre o arranjo de cores intitulado Mustard Gas. Os Mustard Gas são betas multicoloridos com uma marcação de corpo azul royal escuro ou mesmo azul aço, nadadeiras amareladas esverdeadas, com um butterfly escuro, ou azul royal ou preto, seja na forma de um debruado ou com faixa mais larga. Alguns Mustard Gas, ao invés de apresentarem as nadadeiras amareladas esverdeadas, apresentam-nas amareladas ou mesmo alaranjadas. Observe esses Mustard Gas. Esses se mostram mais homogêneos entre si em termos de distribuição de cores do que esses. Porém, esse Crown Tail ainda mostra resquícios da marcação característica dos Mustard Gas, pois nas bordas dos panos das nadadeiras, antes dos espigões, ainda exibe um leve debruado azulado. Mas este Mustard Gas com butterfly esfumaçado escuro já não apresenta as infiltrações azuladas em todas as nadadeiras, o que certamente descaracteriza bastante a presença desse arranjo clássico. Vamos falar sobre o arranjo de cores intitulado Black Orchid. Os Black Orchid são betas multicoloridos que possuem o corpo escuro e sobre ele uma infiltração iridescente, podendo ser essa infiltração na cor azul aço ou turquesa, e as nadadeiras apresentando uma cor de fundo negra, e sobre ela as mesmas infiltrações radiais iridescentes presentes no corpo. Não devem apresentar qualquer outra infiltração pigmentada diferente da preta, ou seja, ou a avermelhada, ou a amarelada, ou a alaranjada, e muito menos qualquer marmorização. Neste beta também há um excesso de iridescência cobrindo quase que totalmente o corpo, descaracterizando e muito o arranjo Black Orchid. Vamos descrever o arranjo de cores intitulado Black Devil.
De maneira geral, esse arranjo multicolorido apresenta o corpo escuro, a maioria das vezes negro, geralmente apresentando uma infiltração iridescente azul-aço, e as nadadeiras vermelhas, com um butterfly preto. A maioria dos Black Devil possui o formato de nadadeiras Crown Tail, conforme esses betas. Mas podemos encontrar esse arranjo de cores em outros formatos de nadadeiras, pois não existe qualquer relação genética que vincule uma determinada distribuição de cores, seja ela sólida, bicolor ou multicolorida, a um específico formato de fenótipo, seja ele Crown Tail, Placard, Long Fin, Double Tail, etc. Vamos falar sobre o arranjo de cores intitulado Black Copper. Os Black Copper são betas multicoloridos que possuem no corpo um acobreado escuro copper, podendo ser esse acobreado nas nuances verde jade, dourada ou mesmo púrpura, e as nadadeiras apresentando infiltrações radiais mais acesas, nesse mesmo tom acobreado do corpo. Não devem possuir qualquer infiltração pigmentada diferente da negra, que é inerente ao arranjo Black Copper, e nem exibir qualquer butterfly, ou mesmo qualquer marmorização. Vamos falar sobre o arranjo de cores intitulado Red Gold. Os Red Gold são betas cambojas avermelhados que exibem sobre o corpo rosado do beta uma camada transparente sépia, um dourado acobreado. Essa camada transparente pode estar ou não misturada a uma forte opacidade sobre o corpo e uma leve opacidade sobre as nadadeiras. Devem exibir nas nadadeiras uma infiltração radial dourada. Não devem exibir qualquer butterfly. Nesse ponto da apresentação, vamos relembrar o que vimos até agora sobre o conjunto de características nos fenótipos dos betas. Então temos: quanto às distribuições das cores, os sólidos, os bicolores e os multicoloridos, e dentro deste último, as subdivisões, os multicoloridos comuns e os multicoloridos apresentando um dos arranjos clássicos de cores. Quanto aos formatos dos betas, devemos observar se o beta tem o conjunto de nadadeiras curtas ou longas, se o beta tem somente um lóbulo caudal ou dois, se o beta tem um dos formatos de caudal, em véu, ou arredondado, ou em delta, e dentro deste as subdivisões, superdelta, half moon ou over half moon. Se o beta tem os contornos das nadadeiras em espigões ou em borda lisa, ou se os contornos das nadadeiras são em formas de penas de aves. Se o beta pode apresentar muitas dobras nos panos das nadadeiras, os rose tail, ou planas e sem dobras. Se o beta possui as peitorais superdesenvolvidas com relação ao conjunto restante de nadadeiras, os chamados Dumbo e Big Ears, ou se o beta é agigantado em tamanho e quantidade de massa corporal. Vamos nos aprofundar um pouco mais em alguns detalhes estruturais com relação aos Crown Tail, aos Dumbos e aos gigantes. Iniciamos com os Crown Tail. Se o beta apresenta somente pequenas pontas nas nadadeiras, ou seja, muito pano e pouco espigão, ele não deve ser considerado um Crown Tail. São os chamados Comb Tail, do inglês caudal em forma de pente. Apresenta uma relação entre a presença de pano e o tamanho do espigão muito maior que 1. Dessa forma, o Crown Tail se mostrará equilibrado com uma relação próxima de 1 entre os comprimentos do pano e do espigão, e muito esfarrapado com uma relação bem menor que 1, onde apresentará pouco pano e muito espigão. No julgamento da qualidade de um Crown Tail, além dessas observações que acabamos de comentar, não deverá ser levado em conta inicialmente o formato desses espigões, se são retos ou encurvados, e nem de que forma se agrupam nas bordas das nadadeiras, se aos pares, se de 4 em 4, etc. O que deverá prevalecer no julgamento é a relação entre o pano
e o espigão, e a integridade nesses espigões. Não pode ter espigão faltando, quebrado ou torcido. Isso são consideradas faltas sérias. Claro que, como critério de desempate técnico entre dois crowtail, os formatos e grupamentos exóticos de espigões poderão ser utilizados. Vamos aos detalhes dos betas com peitorais exacerbadas. De acordo com as definições da Beta Society of Malaysia, para saber se o beta é Dumbo ou Big Ear, divide-se o corpo do beta em 3 partes iguais. Se o comprimento das nadadeiras peitorais for maior que as existentes nos betas normais e alcançar até 1/3 do corpo, o beta deverá ser classificado como Dumbo. Se o comprimento das nadadeiras peitorais ultrapassar a 1/3 parte do corpo, ele deverá ser enquadrado como Big Ear. Quanto aos gigantes, devemos atentar para 3 pontos: comprimento total do beta, medido da boca ao meio da caudal, massa corporal exacerbada e o formato do corpo, já que podem surgir betas agigantados com formatos estranhos àqueles com os quais estamos acostumados a ver nos betas normais. Em princípio, devemos considerar o comprimento dos gigantes, medido da boca ao meio da caudal, da ordem de 6,5 cm para mais para os placá e de 10 cm para mais para os longfin. No quesito massa corporal, os gigantes devem apresentar no mínimo uma massa corporal de 1,5 a 2 vezes maior do que aquela presente nos betas comuns. Quanto ao formato do corpo, podem surgir betas agigantados com formatos estranhos àqueles com os quais estamos acostumados a ver nos atuais betas ditos splendens. Tais deformidades mais comuns, ou formatos estranhos, ocorrem principalmente na cabeça do gigante, ou apresentam o dorso bem côncavo, lembrando aquele de um rinoceronte, com um corpo agigantado e largo entre os pedúnculos dorsal e anal, e a cabeça pequena em comparação ao volume do corpo, ou apresentam uma cabeça lembrando a de uma moreia, ou mesmo formatos outros que os fazem parecer estranhos quando comparados com os betas normais. Então, como resumo final dessa apresentação, devemos observar em qualquer beta, preferencialmente nessa ordem, os seguintes pontos. Inicialmente, se ele é saudável, se ele possui falhas estruturais no conjunto do corpo e das nadadeiras, se há equilíbrio estético entre o tamanho do corpo e o das nadadeiras e o temperamento do beta. Depois, analisamos a distribuição de cores e o formato do fenótipo. Mas se vamos escolher uma matriz de beta para um trabalho específico de seleção, devemos observar, além desses fatores expostos, outros fatores ligados àquilo que desejamos obter, tais como se a linhagem é iridescente, se é pigmentada ou ambas, se possui opacidade, se ela é escura ou se ela é clara. E aqui encerro essa apresentação. Obrigado e até um próximo trabalho.